Olá, turma do sétimo ano. Eu sou Janete, professora de artes. Estamos aqui para mais uma aula, hoje com o tema O Sino da Minha Aldeia. E você acompanha aí no seu módulo, o módulo 3 de artes, nas páginas de 15 a 20. E a gente começa então falando sobre a palavra sino, que é uma palavra que vem do latim signale, que significa sinal. E no passado, quando ainda não havia rádio, TV ou internet, esse instrumento, ele era uma ferramenta fundamental para sinalizar fatos e anunciar informações. E é curioso que ainda hoje os sinos de igrejas continuam desempenhando essa mesma função em muitas cidades do interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais. E é interessante que essas cidades pequenas, onde se usa um sino até hoje, quando o sineiro toca, a forma como ele toca, ele pode anunciar que morreu alguém, se foi uma mulher, um homem ou uma criança. A forma como ele toca, ele anuncia que é hora da missa ou a hora da procissão. Então, toda cidade que ouve o sino, a forma de tocar, as pessoas já sabem o que é que está acontecendo naquela hora ou o que vai acontecer. E isso é porque a forma que o sineiro toca indica o que está acontecendo. O sineiro é o homem que toca o sino. E ele é tido como o repórter da cidade, ou seja, ele quem anuncia os acontecimentos. E aqui nós podemos ver a foto do maior sino do mundo, que está localizado em Moscou, na Rússia. E o nome desse sino é Tsar, que é o nome dado aos imperadores russos. Este sino, ele pesa 202 toneladas, ele mede 6 metros e 14 centímetros de altura, 6 metros e 60 de diâmetro. E, curiosamente, qualquer sino faz mais barulho que ele. Em 1737, um incêndio fez com que uma parte da estrutura de bronze se rachasse e quebrasse. A gente pode ver aí na foto que tem uma parte dele quebrada. O maior sino do mundo. Outro fato bastante interessante sobre os sinos é que na cidade mineira de São João del Rei são organizadas batalhas entre grupos de sineiros que se posicionam em várias torres de igreja. E vence o grupo que fizer os sinos girarem em torno de si por mais tempo. Assim, os grupos, eles dão uma pancada bem forte no sino e o sino fica girando. Então, aquele grupo que conseguir dar uma pancada mais forte e o sino girar mais vezes é o grupo campeão. E sobre os sons que saem dos sinos, apesar de muitos toques terem sido definidos por orientações da Igreja Católica, a musicalidade dos sinos brasileiros foi influenciada pelos ritmos afro-brasileiros. E alguns sineiros encontram semelhanças até mesmo entre os seus toques
e elementos do samba e da capoeira. E para o percussionista e pesquisador musical Djalma Correia, é possível perceber nos toques dos sinos mineiros a influência da sonoridade típica do agogô, que é um instrumento de origem africana. Vocês podem ver aí a foto do agogô. E vamos falar um pouco sobre as riquezas culturais do Brasil e da humanidade. E os toques dos sinos, que estão cada vez mais escassos nas cidades grandes, vêm sendo muitas das vezes substituídos por alto-falantes. Mas apesar disso, em certas regiões do país, eles continuam tendo grande importância. Tanto é que em 2009, o toque dos sinos em Minas Gerais recebeu o título de Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira, assim como a profissão dos sineiros. Aí você pergunta, e o que isso significa? Ok, vamos lá. Isso significa que o Ministério da Cultura, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, reconheceu o valor do sino e se compromete a preservá-lo. É importante a gente entender que um patrimônio cultural, ele pode ser material e imaterial. A gente vai entender. E a gente vai começar então com os patrimônios imateriais nacionais. Os patrimônios imateriais, eles estão ligados a expressões, a conhecimentos, a técnicas, né, que são transmitidos de gerações a gerações. E a gente, como está falando aqui do sino, a gente pode falar o toque dos sinos mineiros como um exemplo. Em todas as igrejas católicas no Brasil e fora do Brasil tem sinos, mas a forma como os sineiros mineiros tocam é diferente, é algo único. E por isso foi transformado em patrimônio imaterial da cultura brasileira, assim como o queijo mineiro. O queijo de Minas tem um sabor único. Em qualquer país pode fazer o queijo, usar os mesmos ingredientes, mas a forma como é feito em Minas dá um sabor que você não acha em lugar algum. A gente pode citar também, por exemplo, o acarajé. Se você comer o acarajé em qualquer outro país, eles podem usar os mesmos ingredientes, mas o gosto do acarajé brasileiro é único, você não vai achar em lugar algum. Então, isso é um patrimônio imaterial. A gente não está falando exatamente do sino, do queijo e do acarajé, mas a forma como é tocado o sino, a forma como é feito o queijo, que dá aquele sabor único, e a forma como é feito o acarajé. Então, isso é algo imaterial. E como é nosso, exclusivo brasileiro, se transformou em patrimônio imaterial nacional. E vamos agora aos patrimônios materiais nacionais. Olha só, os patrimônios materiais são objetos, construções e locais que devem ser conservados por sua importância cultural. Em Minas Gerais, por exemplo, o espaço urbano da cidade histórica de Ouro Preto é considerado patrimônio cultural material. Então, se os patrimônios imateriais são expressões, conhecimentos, técnicas de fazer algo, os patrimônios materiais são objetos, são aquelas coisas reais, certo? Que pode ser vista, pode tocar, como construções, locais. E a gente falou de patrimônios nacionais, certo? Os patrimônios imateriais e materiais. Patrimônio nacional é daquela nação, então estamos falando de patrimônios da nação brasileira. Mas nós temos também no Brasil patrimônios que são tidos como patrimônios internacionais. Olha só, Ouro Preto, além de ser patrimônio cultural brasileiro, também é considerada patrimônio mundial.
assim também como o Centro Histórico de Diamantina, em Minas Gerais, e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. E esse reconhecimento, ele é dado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, para monumentos, edifícios ou locais que devem ser preservados pela sua relevância para o mundo. Então, aqui no Brasil, nós temos patrimônios que têm muita relevância para todo mundo, que é o que nós citamos: o Centro Histórico de Diamantina e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, como também Ouro Preto. E aqui nós podemos ver um monumento em homenagem a Carlos Drummond de Andrade. Monumentos são obras construídas com o objetivo de preservar a memória de uma pessoa ou um acontecimento que foi relevante para a história de um local ou de uma comunidade. E, infelizmente, assim como essa escultura em homenagem a Drummond, que fica no Rio de Janeiro, muitos outros monumentos públicos e obras de artes são danificados ou destruídos por pessoas que não valorizam a arte e nem respeitam os bens públicos, ou seja, bens que pertencem a nós. Agora eu quero saber de você. Você conhece algum monumento na cidade que você mora que tenha sofrido vandalismo? Ou seja, que tenha sido destruído por pessoas que não respeitam os bens públicos? Então, a nossa atividade será: você vai procurar em Senhor do Bonfim, ou onde você mora, algum monumento público que tenha sido destruído, ou seja, que tenha partes quebradas, manchadas, riscadas por pessoas. Você vai tirar foto, você vai dizer onde fica este monumento e vai dizer quais os danos que ele sofreu, tá bom? E você vai mandar para mim. Um abraço e até a próxima aula.